laranja vai para Erechim, a amarela vai para Erechim. Eu estou falando de Erechim insistentemente porque essa é a mais próxima de Passo Fundo, mais próxima de Marau ali e tal. Mas ele não pode dizer o seguinte: eu vou determinar que o prefeito de Porto Alegre autorize o futebol. E outra, distorcer um pouco a entrevista do prefeito, né? Eu ouvi a entrevista do prefeito no domingo de manhã. O que o prefeito disse foi o seguinte: olha, me parece que nesse momento não dá nem para aventar. O governador disse a mesma coisa. O que o governador disse é que, de repente, pode-se concluir o campeonato em 2 meses. O que abrange essa frase do governador? Bom, lá na região de Erechim, o Ipiranga não vai treinar. Mas, se o campeonato voltar e o presidente da federação marcar uma data para logo, o Ipiranga vai ser prejudicado, vai treinar menos que os demais. Não haverá uma uniformidade, é isso que eu quero dizer. Grêmio Internacional já estão treinando, mas que treino? Um treinicho, para tirar a barriga dos caras, para tirar o álcool do corpo, para tirar a preguiça, mas é só para isso. Não vai estabelecer uma situação concatenada, né? Muito pouco. E aí eu estava dizendo para o Felipe Assunção, que está aqui conosco, um grande desportista, ex-conselheiro do Internacional e um colorado atuante aí nas coisas vermelhas. Eu estava dizendo, se os caras têm medo de treinar, como é que vão jogar? Se isso for desaparecendo aos poucos, mas enquanto a gente vê astronauta lá no Beira-Rio, a gente chamou de astronauta, parece, né? Parece que o cara veio de outro planeta, né? São uns negócios assim, tudo portentosos. Imagina se tiver que ter isso em jogo, para proteger radialista, para proteger fiscal da federação, para proteger médico, para proteger gandula. É tudo muito, 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 assim, ó, embrionário. É apenas um pontapé inicial. Não tem um norte. Agora, se todos os prefeitos começarem a liberar os clubes, a partir de amanhã, com a pressão que haverá dos clubes, Grêmio Internacional liberaram. O prefeito lá restringiu muitas atividades, mas determinou que se for 2, 3 de cada vez, dá. A Alemanha fez isso. A Itália vai voltar a treinar coletivo, os jogadores vão treinar de forma mais conjunta a partir do dia 18. A Alemanha já testou quase 2.000 pessoas e ainda não concluiu se deve voltar a jogar ou não. Então, se os prefeitos começarem a liberar, o Rio Grande do Sul tem uma situação ainda bem razoável, não são tantos os casos de morte. Pode ser que venha a acontecer, mas ninguém descarta competição alguma. E agora não é nem porque os clubes do interior precisam receber dinheiro. Os clubes do interior já receberam o dinheiro da televisão. Pelo que me disse o presidente Oxman, não tem a última parcela. Eu li esses dias no Jornal da Capital, na 0 hora, que ainda os clubes teriam mais uma parcela a receber. Não, Grêmio Internacional é que tem a receber. Os clubes receberam porque Grêmio Internacional aceitaram não receber. Aí, para pagar a merreca do interior, deu. A televisão tinha dinheiro. Para pagar o dinheiro de Grêmio de Internacional, que são a mola propulsora, né? O trem pagador, aí sim, aí tem que haver competição. E aí só a Grêmio Internacional teria um prejuízo. E não sei depois se a televisão vai cobrar a conta lá na frente dos mais respectivos clubes do interior. É tudo muito, muito, muito encrenquite. Se voltar, pode ter que parar. Se fizer por amostragem, não vai aferir bem a situação. Aí o presidente da federação hoje deu uma notícia tranquilizadora. O presidente foi direto ao ponto. Não tem amostragem. E tem quem banque os testes. Então, tem também alguma coisa, se a gente quiser ter boa vontade e paciência. Os testes vão acontecer, serão parecidos com os feitos nos jogadores da dupla Grenal, nos funcionários de Grêmio de Internacional. Haverá, sim, uma verificação bem plausível. Os treinos vão recomeçar, se todos os prefeitos conseguirem a liberação, que aí, nesses municípios, passa por 2 autoridades. O governador, que estabelece a bandeira da região, e o próprio prefeito, que diz o que dá para fazer, né, a partir daquela bandeira. Então,
Esse mapeamento por regiões é bom para quase tudo, mas para o futebol ele é perigoso. Perigoso. É a região de Caxias. Região de Caxias, se a gente quiser, abrange Bento Gonçalves. E tem a outra hipótese, né? Jogar em qualquer lugar. Jogar em qualquer lugar. Não tem torcida mesmo, não tem arrecadação. Então, vamos fazer aqui no campo da Ubra, aqui, dando uma sugestão. Faz um super intensivo aqui, sai um pouco de gente, entra outro pouco de gente para jogar e mata esse campeonato em 5, 6 dias e pronto. Né? Porque virou uma nhonha isso aí, né? E não é por culpa de ninguém. Não dá para culpar o presidente da CBF, não dá para culpar o presidente da Federação, não dá para culpar o presidente da FIFA, não dá para culpar o presidente da ONU, não dá para culpar ninguém. Quiseram culpar os chineses, que é outra bobagem, né? Os caras iam fazer teste para se matar, para depois matar o resto do mundo, para poder dominar. Então, é muita coisinha solta, assim, muita picuinha, e ninguém é culpado. A verdade é essa. É um vírus que se instaurou no planeta Terra, sei lá se é alguma coisa que nós estamos devendo para o homem lá de cima, mas não tem. Futebol agora ainda não tem como jogar. Mas tem que entender bem, hein? Nem o governador disse que vai ser cancelado o campeonato e nem o prefeito. Porque interpretação de texto é o que falta para a maioria dos jornalistas. Com todo respeito. O prefeito disse, nós temos que analisar cada caso dentro do seu período de acontecimento. Pode ser que nos surpreenda e até tenha condições, mas não é o que eu estou sentindo. É diferente de dizer só no ano que vem. Por favor. Isso é teste de QI. Né? E o governador disse hoje, poderemos até terminar o campeonato em 2 meses, mas não tendo uma data precisa para começar, não tem uma data para terminar. Então não adianta ficar fazendo muita... Se todos voltarem agora, tem a reunião amanhã, do presidente da federação com os clubes. Se todos voltarem agora, pode terminar sim, em 20 e poucos de junho. Se todos demorarem para voltar, ou se vários demorarem para voltar, vai complicando a situação, porque uniformidade já não há. Não havia quando o esportivo voltou sozinho e não há agora que o Grêmio Internacional voltaram sozinhos. Mas, Rec, já deu... O Pelotas tem 6 jogadores. Mas, Rec, essa é a curiosidade. Boa noite. Boa noite já. Boa noite aos telespectadores. Exagerei no discurso aí, mas era para ver se passava alguma coisa assim. Mas, Rec, existe uma curiosidade nos fatos do dia e os fatos de ontem. Se a dupla Grenal voltou a treinar, alguma informação, algum plano de gestão aí estratégico se tinha. Não é a caboclada. Caboclada, sabe por quê? História do caboclo. Não é que eu estou chamando os caras de alguma coisa. Vai tomar processo. Não, não, é caboclada. O caboclo disse, olha, eu não estou dizendo que devam jogar, mas é uma sugestão. Quem sabe dia 17? Tá, mas vamos pegar pelos fatos, a dupla Grenal. Hoje a gente tivemos aí a reunião da Federação Gaúcha com o governador do estado e como tu mesmo disse aí na tua explanação inicial, não está nada claro, né? Essa é a realidade, né? Existe aí uma avaliação sobre o momento e a gente não tem definição nenhuma. E aí tu vê o treino do Inter hoje, pegando ali que a gente estava falando dos astronautas, é constrangedor. O momento não é para futebol, infelizmente, o futebol é entretenimento no geral, mas o futebol é um negócio. Tem muita gente que vive do futebol e está no anseio para voltar ao futebol, como o restaurante quer voltar, como o lojista e o atacadista quer voltar, como a gente está retomando aos poucos Porto Alegre. O futebol tem umas coisas diferentes, né? Porque as pessoas dizem assim, mas o presidente da República vai lá, pega a criança no colo, aperta a mão, abraça. Aqui os caras, ele foi abraçar, os caras fizeram com o cotovelo. Tudo certo. Só que o futebol tem contato físico, tem suador, tem cusparada, tem agarra-agarra na área. O futebol é outro tipo de contato, né? É outra coisa. Lidar com muito mal o esporte é saúde. Supermercado no domingo tem 1.000 pessoas dentro. É exigência. Tem supermercado tem 1.000 pessoas. É exigir do corpo a saúde, é a questão do futebol. Então, tá nítido que não vai voltar tão cedo, não vai voltar já no mês de junho. E se não voltar no mês de junho, os clubes do interior vão ajoelhar na frente do presidente da federação, vão lá e vão dizer, presidente Oxman, pelo amor de Deus, encerra o campeonato que nós não temos mais dinheiro. Eles vão dizer isso, porque não tem. É um negócio assim. Os caras fizeram 1 mês de contrato, né? Mais, porque podia voltar.
depois fizeram mais 2, depois 3. E a lei prevê que tenha que ser 3 meses. Alguns clubes dispensaram para depois contratar. E aí, quando contratarem, vão fazer 1 mês, vão fazer 2, vão fazer 3. Teve um deputado, Pedro Paulo, que queria fazer, não sei se foi esse, não, esse é o que queria 80% do direito de imagem. Mas houve até uma sugestão de algum deputado aí, ou de alguém ligado ao futebol, que se autorizasse fazer 1 mês, que seria só para concluir um campeonato. Tá, mas e o período de treinamento? E se classificar para as finais, se der uma zebra? Quer dizer, que eu acho que a gente vai no máximo aí. A Libertadores acho que não vai ter. A gente está tratando de outros países, fronteira. Não, vamos descartar a Libertadores. Campeonato Brasileiro para começar em outubro, setembro, para entrar mais um ano, diferentemente da Copa União, que se estendeu 1 ou 2 meses, é muito diferente. Daqui a pouquinho nós vamos ficar só com o regional, realmente para finalizar, ou uma Copa do Brasil, tiro curto. Ah, não, mas aí é outra história. Porque se tivesse já essa convicção, qual é a notícia de hoje? É por isso que tudo vai complicando o cérebro do cara. Mas por isso que eu estou levantando. Agora a Comebol diz que não abre mão da Libertadores. Não, mas então nós vamos ter Libertadores 2020, 2021. Enfim, nós não podemos brigar com a força maior que é a saúde. A questão da saúde, isso aí está explícito. Até uma entrevista do Rodrigo Caetano, muito lúcida no Sport TV, semana passada, falando da questão administrativa, financeira do clube, mas sim contemplando como prioridade a saúde, que o Inter não voltaria. E a grande curiosidade da semana é a dupla Grenal voltando em conjunto. Alguma informação estratégica a dupla Grenal deve ter para colocar postos nos seus funcionários, os seus atletas. Não é possível. Felipe, não pode fazer nada de estratégia. Por exemplo, se tinha uma estratégia até hoje à tarde, depois do pronunciamento do governador, já tem que mudar a estratégia. Já morreu. Já morreu a estratégia. Não, e outra? Que aí 1 mês treinando para nada e com poucas pessoas que não permite entrosamento, mas essa é a curiosidade, repetição de coisas. Porque se houvesse o mínimo de estratégia, todos os clubes do Rio Grande do Sul voltariam a treinar. Como Porto Alegre permitiu, claro, algumas cidades não permitem, mas aí é que está. Existe um desencaixe. A dupla voltou. Se os clubes do interior voltassem em conjunto para fazer uma força-tarefa mediante a reunião que se teve hoje, não existiu. Então, está tudo muito nublado, as coisas não estão se desenvolvendo, nós já estamos para 2 meses da questão coronavírus e futebol e a gente não saiu do lugar, essa é a realidade. Eu, por exemplo, estou vindo aqui a 3ª, 4ª vez que a gente discute o calendário e não temos o mínimo de luz sobre um calendário, pré-calendário. O que se voltou foi uma movimentação muito tímida ainda do comércio no geral, mas o futebol, como tu mesmo disse, como lidar com saúde, as coisas vão demorar um pouco mais, né? E daqui a pouco a gente vai conversar com o Cassiano, a situação de Portugal também está meio que clareando lá para tentarem voltar ao futebol. Lá começou mais cedo o problema, aqui é mais recente, então dá a ideia que lá está mais próximo de voltar do que aqui. Aqui, em contrapartida, a Grêmio Internacional retornaram aos treinamentos, mas sem convicção de que vai haver jogo. Lá, quando retornarem, parece que a convicção vai ser um pouco maior, tem um número maior de testagem nos países da Europa. Enfim, lá também se aventa a possibilidade, já posso chamar o Cassiano? Já vou chamar o Cassiano aí, já está na tela aí. O Cassiano me ouve, mas não me vê, já está sendo saudado aqui, já está sendo visto pelo público aí, já botou um sorriso aí, ficou bom. Né? E o Cassiano... um abração, Cassiano. Um abraço. Boa noite, Rec, boa noite, Felipe, tudo bem? Tudo tranquilo. Não, eu estava dizendo aqui que Portugal ainda vive um período de resguardo e tudo mais, mas parece que a coisa aí começou a dar uma clareada. E eu ia terminar a frase. Aí também há a perspectiva de algum time ter que jogar, já que vai ser de portões fechados mesmo, na cidade do lado, ou mais até na casa do adversário, se for o caso, porque em alguns lugares vão permitir, outros não. É mais ou menos parecido com aqui, mas parece que vocês estão aí se encaminhando para voltar aos treinos, Cassiano. Pois é, a gente retornou aos treinamentos essa semana, na segunda-feira, né? Mas está sendo bem diferente, assim, está sendo bem restrito. São grupos, né? A gente trabalha com 5 grupos, de 4 a 5 jogadores. Cada horário vai esse grupo, né? E também a gente já ganhou, na primeira vez que a gente foi no primeiro dia da semana,
A gente já ganhou as roupas de treino para não precisar ficar pegando, trocando lá. As roupas que a gente pegou, a gente traz para casa, para já ir pronto, só descer do carro e ir direto para o campo, para fazer e dentro do campo também está sendo bem dividido, de 2 a 3 jogadores para cada lado do campo, assim, está sendo bem tranquilo por enquanto, assim, mais trabalhos físicos nessa semana, mas todo mundo bem distante ainda. Amanhã a gente vai fazer uns exames do corona e acredito que todo mundo estando apto, na próxima semana já começa a treinar o grupo inteiro junto. Já está usando máscara? Não é pelo teu sucesso, estou falando da máscara, essa é para proteger contra o coronavírus. Não, eles deram as máscaras para a gente também, a gente tem que chegar lá com máscara, tudo. Aqui no dia a dia também, agora, essa semana ficou obrigatório o uso de máscaras para sair na rua, então tá todo mundo aqui usando máscara. Bom, e aí a distribuição com poucos jogadores e projeção para a volta do futebol também está complicado. Ia ter uma reunião entre hoje e amanhã para definir tudo certinho, mas acredito que se retornar praticamente entre os dias 30 e 31 agora de maio, ao início de junho, já deve retornar ao campeonato se eles realmente definirem o retorno da competição. Felipe Assunção, que é ex-conselheiro do Internacional, lembra do Cassiano, né? Jogou no São José, atacante agudo, foi sucesso no Esportivo de Bento Gonçalves, foi bem no Fortaleza e já há algum tempo está no exterior. Depois a gente vai falar um pouco sobre essa carreira difícil de jogador de futebol. Jogador de futebol, tem muita gente que acha que tem carreira fácil. Olha, o Cassiano, se não fosse um cara assim persistente, de repente ia desistir de uma carreira que é boa, carreira bem interessante e tal, mas que não é fácil. O cara se deslumbra e tal, né? Vou sair do São José, vou para o Internacional, me compraram, pagaram um valor bem interessante e tal, agora eu vou me estabilizar. Aí mesmo é que não se estabiliza. Então, o cara tem que ter uma doutrina, tem que ter uma boa cabeça para dar certo no futebol. Mas, Felipe, a situação é parecida, só que me parece que eles estão um pouco mais adiante em função da convicção do país, né? E de ter começado antes o processo lá. Eu queria fazer uma pergunta para o Cassiano, como jogador de futebol e está num outro país, aqui a gente vive um ambiente diferente. Tu te sente à vontade? Eu sei que tu é um profissional, tem que estar apto, tem que estar à disposição do teu clube, né? Tu tem que cumprir a cartilha como profissional. Mas, olhando esse cenário, hoje em Portugal, tu te sente à vontade para jogar futebol, para executar futebol? Hoje o jogador brasileiro aqui, ele responde já Nietzsche, não, né? Mas aí pode ser um outro ambiente, pode ser um outro propósito. Gostaria que tu respondesse para nós, que é importante nesse momento. Não, acredito que aqui todos os jogadores também têm o mesmo pensamento, né? A gente sabe que essa pandemia realmente é complicado e o melhor seria evitar, né, essa situação de retorno de competição. Mas como por enquanto aqui as coisas estão se tranquilizando, estão voltando ao normal aos poucos, o país também de meio que está saindo da quarentena agora, aos pouquinhos, né? Acredito que, e da maneira que a gente vem treinando, também está sendo um pouco mais tranquilo. Mas até o momento que a gente achar assim, que não tem o que fazer, né? A gente, como tu falou, a gente é empregado, a gente tem que fazer o que o clube manda. Mas a maioria dos jogadores ainda se sentem meio com medo, né? Em virtude dessa pandemia. Bom, Cassiano, você ainda tem alguma lenha para queimar? Vai fazer 31 anos, está com 30, né? Se não estou equivocado. E lenha para queimar significa aproveitar bem as oportunidades. O Boa Vista é um clube que paga razoavelmente bem, é um clube de alguma tradição já, tem muitos jogadores que saem do Brasil para jogar no Boa Vista, né? De Grêmio de Internacional, então nem se fala. Como é que é a tua situação hoje aí em Portugal? Não, me encontro muito feliz aqui, né? É um clube que me abriu as portas, tem mais jogadores brasileiros também, tem o Fabiano, que jogou no Internacional, que é do Palmeiras, está aqui de empréstimo. Tem o Marlon, que é do Fluminense, passou pelo Criciúma, também está aqui de empréstimo. Outros jogadores que já jogaram no Brasil também. Então, é um clube muito bom para jogar aqui, um clube bem conhecido, né? Um clube que já foi campeão português. Então, estou muito feliz de estar nesse clube hoje, podendo honrar as cores dessa camisa. O que você sonhava lá no princípio, no São José, quando começou a rolar a bola e tal, que você ia ter que rolar tanto assim, né? Você andou do norte a sul do país, agora está em Portugal. Você andou na França também, né? Não, eu
eu joguei na Coreia. Na Coreia. Coreia, China, Tá. Mas fala um pouco sobre isso aí. China foi Não, é verdade, né? No São José eu fiquei muitos anos, me profissionalizei lá, joguei lá desde o juvenil, né? Um pouquinho antes do juvenil ainda cheguei lá no infantil, aí joguei o juvenil, o júnior e me profissionalizei lá. Ainda tive uma oportunidade de ir para o Inter em 2010, para o time B, mas depois retornei ao São José. E aí logo depois fui para o esportivo e aí tive a oportunidade de poder voltar ao internacional. Mas claro que no São José a gente sonha em chegar em algum clube grande e tudo, mas nunca imaginei conseguir ter a carreira que eu tenho hoje e fico muito feliz por tudo, até onde consegui chegar. Bom, o melhor momento foi quando, hein, Cassiano? Tive momentos muito bons no futebol, né? Quando eu cheguei ao Internacional, pude disputar meu primeiro campeonato brasileiro com grandes jogadores. Fez até gols, né? Estavam lá na época. Como? Fez até gols no Internacional com o Fernandão, se não estou enganado, né? Como técnico. Sim, isso. Fiz 3 gols no Campeonato Brasileiro, na minha primeira competição, né? Primeira vez que eu jogava uma Série A. E já poder estrear com o grupo que eu estava, jogadores de seleção brasileira, seleção uruguaia, seleção argentina. Então foi um momento muito especial na minha carreira, né? E eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que ele me proporcionou naquela época. O próprio Fernandão que me deu a oportunidade, né, naquele momento e confiou no meu trabalho. Então esse foi um dos momentos mais importantes assim na minha carreira. O momento que eu fui para o Fortaleza também foi um momento muito importante. E no Paysandu também foi onde eu consegui deslanchar realmente. Em 30 jogos fiz 20 gols. Eu fiz uma bela competição lá. Consegui ser artilheiro e campeão da Copa Verde lá. Melhor atacante, jogador da competição como campeão paraense. Eu comecei uma Série B muito boa também, que em 10 jogos eu tinha 6 gols. E dali eu saí para a China. Então foi um dos momentos mais importantes também na minha carreira. Tem ideia de quantos clubes em 11 anos? 11, né? 11, 12. Foi bastante, viu? Acho que uns 12, 13 clubes por aí. Ou mais, não lembro agora. Aqui no interior jogou no Brasil de Pelotas, no Glória de Vacaria, chegou a jogar? Isso, joguei no Glória de Vacaria em 2011, o finalzinho da divisão de acesso, que naquela época jogava a primeira, poderia jogar depois que acabasse o Gauchão, né, a Série A do Gauchão, eles poderiam contratar 3, se não me engano, de 3 a 5 atletas que disputaram o Gauchão, a Série A. Aí nesse ano eu fui pro Glória de Vacaria. Jogou no Criciúma? Aí joguei no Glória de Vacaria, isso. Criciúma, depois o Inter. Santa Cruz? Santa Cruz, não. Santa Cruz eu fui pro Fortaleza, do Fortaleza fui pra Coreia, depois voltei da Coreia, fui pro Goiás, fiquei um ano no Goiás. E aí do Goiás fui pro Cazaquistão no ano seguinte, e daí no meio do ano fui pro Brasil de Pelotas. É isso aí, tem que encarar, né? Ninguém pode dizer que porque você exatamente. teve preguiça na carreira, né? É verdade. E que tal é jogar no Cazaquistão? Foi uma surpresa muito boa, porque é um país muito bom de se morar. Às vezes, ouvi pelo nome dá até medo, né? Do Cazaquistão, parece que tem bomba lá e tudo. Mas lá é um país muito tranquilo, um país muito bom de se viver. Tem a capital lá que é Astana, é uma das cidades mais desenvolvidas aí no mundo. Muito bonita também, então gostei muito de jogar lá. Os clubes lá também tinha bastante, poderiam contratar até 8 estrangeiros e a maioria dos clubes normalmente atingiam o número de estrangeiros, né? Então ia bastante jogadores para lá. Inclusive no meu time tinha mais 3 brasileiros, o Vitor Júnior que jogou no Internacional, o Juninho que jogava no Goiás, jogou no Vitória, e o próprio Mamute que também era daí de Porto Alegre, começou no Grêmio. Então a gente estava todos no mesmo clube lá e foi uma experiência muito boa. Mas não te assusta porque o Filipão, que é o Filipão, Luiz Felipe Scolari, treinou no Uzbequistão, né? Então, não é só você que faz a aventura. A gente vai longe no futebol, a gente vai longe. Não tem problema não, o importante é estar trabalhando.
Os familiares moram aqui em Porto Alegre? Sim. Minha residência também é em Porto Alegre. Se quiser mandar um abraço, um beijo para eles aí. Tá difícil Minha de família, Zecão, meu pai, minha irmã, Josi, meu cunhado, Rodrigo. Meus amigos do Sesc, que é onde eu nasci, né? E meus amigos são meus amigos até hoje, meus amigos de infância. Estão sempre me acompanhando também. Dá um beijo para eles. É isso aí, torcendo por ti com certeza absoluta, né? Deu para fazer um pé de meia, diz, olha, se eu parar de jogar, dá para ficar uns 3, 4 anos aí me preparando ou para ser treinador, ou para fazer uma faculdade, ou para curtir uma outra profissão que eu ensaiei, mas larguei tudo em função do futebol, porque o futebol tem que largar tudo, né? Não tem outra saída. Tem. É. Verdade. Mas eu já tive, quando eu fui para a China, eu tive uma oportunidade muito boa, né? Um salário muito bom que até então no futebol brasileiro não estava conseguindo. Então deu para juntar um dinheiro. Graças a Deus já tenho minha casa, posso ajudar minha família. Mas estou em busca ainda, né, da independência financeira, como a gente fala. Mas sempre pensando lá na frente também, sempre pensando no futuro, podendo lá na frente, quando parar, poder estar tranquilo, né? Poder viver bem, minha família. Então, é isso que eu estou buscando ainda. Vocês brigam pelo quê no Campeonato Português? Hoje a gente é uma equipe que briga, a nossa real situação é brigar para se manter. Mas hoje a gente está numa posição boa, a gente está em 10º, e a nossa equipe também é que a gente perdeu 3 jogos seguidos agora. Mas antes desses 3 jogos, a gente tinha vencido 3 jogos seguidos, que nos deixou muito próximo da linha de frente. Então, é um campeonato bem nivelado, né? E se a gente ganhar 2, 3 jogos, já sobe de novo. Mas o intuito do clube hoje é permanecer na Série A, né? Felipe Assunção, para a gente passar a régua aí com o Cassiano, agradecendo a gentileza aí. É um cara que é um belo exemplo para quem acha que cair e levantar não faz muita diferença. Não, aprende tudo, né? O Cassiano não desistiu nunca, né? Para ele jogar em Vacaria, que é lá perto de Lagoa Vermelha, inclusive a gente chama de Grande Lagoa Vermelha, Lagoa Vermelha é minha terra, né? E jogar na China não fez muita diferença. Aí vai para o Cazaquistão, aí vai para Portugal, aí vai para Fortaleza, aí vai para Criciúma, aí vai para Recife, aí vai para Pelotas. Quer dizer, pô, é isso aí mesmo, é isso aí. É um bom exemplo, não dá para esmorecer jamais. Diga, Felipe Assunção. Cassiano, eu estava me lembrando aqui, eu acho que é da tua safra, o Otavinho. Não sei se ele era da tua safra, o Otavinho. Como é que tá o Otavinho? Tá em Portugal ainda? Sim. Ele está em Portugal ainda? Ele estava bem acho que era no Porto, né? Não sei se foi no Porto, pode me ajudar. Como é que está o Otavinho? Isso, eu pergunto. Ele está muito bem, está fazendo uma competição muito boa. Vem quase sempre sendo titular aqui. Ele evoluiu muito desde que saiu do Inter, desde que chegou aqui no Porto também. A primeira época que ele fez aqui, ele acabou sendo emprestado, mas acho que uns 2 anos para cá ele vem jogando muito bem, vem se destacando na equipe do Porto. O que se fala aí do Jorge Jesus e o que se estabelece de parâmetro entre os técnicos daí com os daqui? Se fala muito bem da escola de técnicos de Portugal. O que você sabe disso? O que você acompanha? E o sucesso do Jesus significa o que aí em Portugal? Não, ele é um treinador de muito sucesso aqui, né? Ele agora mesmo com essa participação que ele fez no Flamengo, na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, acabou aparecendo muito mais aqui do que aparecia antes do futebol brasileiro. Claro que aparece bastante aqui, é um país que é bem brasileiro, mas ainda assim, com o Jorge Jesus trabalhando no Flamengo, conquistando os títulos que ele vem conquistando, vem aparecendo muito mais do que antes. E ele é um treinador muito conhecido aqui, com muita moral, né? Tanto nos clubes que ele passou, no Sport, no Benfica e os outros clubes menores também. Então, ele querendo ou não, vem revolucionando um pouco para os treinadores brasileiros até, né? Poder se espelhar um pouco nele. Claro que ele tem uma equipe sensacional nas mãos, fica um pouco mais fácil, mas ele vem mostrando a qualidade dele e o conhecimento dele. Tem o técnico do Santos. Tem o técnico do Santos também, que é veterano e ganhou muitos títulos aí em Portugal, né? Uhum. É verdade. Bom, é isso. Cassiano, um grande abraço. Só fala para encerrar, quais são os brasileiros mesmo que estão aí no Boa Vista?
Tem o Fabiano. Fabiano é o lateral Marlon, direito. Lateral direito, isso. Tá. Marlon, lateral esquerdo. Tem o Neres, que jogou no Inter também, jogou no Sport. Isso, zagueiro. Tem o Elton Leite, que era do Botafogo, jogou comigo no Criciúma também. Muito bom goleiro. Vem se destacando também na competição, vem fazendo agora até antes da parada aqui, estava fazendo grandes jogos. Tem o Bracali, Rafael Bracali, que é o nosso goleiro reserva também, que é um pouco mais velho e já passou por clubes aí, inclusive no Juventude, ele jogou há muitos anos atrás. Tem o Gustavo Sauer, que fez a carreira dele mais fora do Brasil, um grande jogador também. Quem mais tem? Tem mais aí. Tem o Matheus Kaiser, que é um menino novo que veio do Anápolis, se não me engano, e é goleiro também, mas ele é mais novo, veio mais para pegar a caixa mesmo, agora vai começar a jogar na próxima época, acredito. Então tem bastante brasileiro aqui. Muito bom. Cassiano, foi muito interessante conversar com você, que você tenha êxito aí, que ganhe bastante dinheiro, ainda tem lenha para queimar aí, 6, 7 anos, quem sabe, né? Um cara longilíneo. Quem sabe. Estão se cuidando para isso. É isso aí. Então tá. Valeu. Abraço aí. Valeu, um abraço. E só saia de casa se precisar, só para ir pro treino, tá? É verdade, isso aí. Abração. Valeu. Figura simpática, né? O Cassiano, uma carreira bem resolvida, porque se o cara bota na cabeça que ele é injustiçado e sofre no começo porque não deu certo num time grande, ele acaba não fazendo carreira. Quantos nós vimos ficarem no cavaco aí no começo da carreira? Ele foi se desenhando e se redescobrindo, se reinventando, e ele fez gols no Internacional. Eu me lembro que ele entrava bem, até comentei vários jogos do Inter com o Cassiano. Ele surgiu bem. Um jogador que aparecia de repente no meio dos zagueiros, fazia gol. Ele surgiu bem como uma alternativa de velocidade, como surgiu o Luiz Adriano lá em 2006, mas aí numa outra fase também, o Inter já estava um clube comprador, já não era mais um clube formador. O Inter já tinha e o Inter não tinha paciência. Jogadores ali. Não tinha paciência. Aquele ano foi 2011, 2012. E ele pegou aquela história da zona do conforto também, né? Exato. Com o Fernandão, 11, 12. Ele foi um dos caras que o Fernandão confiou. Ele é daquela turma do Otavinho, do De La Torre, uma safra que não surgiu ninguém. O Lucas Lima jogou aqui também. O Ricardo Goulart também. O Rec, mas o interessante da entrevista com ele é que, primeiro, ele está em Portugal, um outro cenário, um outro ambiente. E também tem todos esses cuidados. E que, com certeza, não tem esse histerismo que tem aqui. Porque, convenhamos, cada um tem a sua opinião, mas o histerismo, a pandemia, o pandemônio que é o ambiente brasileiro... É que aqui tem muita gente, né? Não, mas também se faz... Nós somos 220 milhões. Exato. Né? Então, assim, mas o que ele falou como atleta de futebol é interessante. E é óbvio que um jogador da dupla Grenal não vai dar essa declaração hoje indo para um treino. Mas o jogador não se sente confortável. Se nós aqui, que ainda andamos livre aí, porque eu, por exemplo, tenho que atuar no meu meio de trabalho, a gente fica receoso, tu imagina um jogador de futebol que lidar diretamente com o contato físico, que ele está fazendo exigência ali, fazendo uma medida, né, do seu corpo, da sua resistência. Então, é muito difícil. A Rede Globo, pelo menos a Globo News, né, está colocando os repórteres a trabalhar de máscara aqui. Então, é aquilo que você disse. Há um receio de tudo que é coisa, né? Então, é complicado. Se tem receio para tudo, não vai ter para jogar futebol. O que eu quero falar é o ambiente, Rec. Tu liga a televisão, é o coronavírus de manhã até a madrugada. Então, isso acaba transmitindo. Todo mundo fica numa tensão. E o jogador de futebol vive no Brasil, vive, por exemplo, em Porto Alegre, apesar de Porto Alegre... Nós ainda estamos brigando politicamente. Hoje vazou o depoimento do Moro aí. E vazou via CNN. Imagine o que a Rede Globo não vai fazer agora para tentar se recuperar. É isso aí. Então, vai continuar a política concorrendo com outro problema que é muito maior. E o ambiente pesado não é o ambiente propício para acalmar, olha, nós vamos começar a se libertar. Não está esse ambiente, não tem esse ambiente e o futebol acaba absorvendo isso. Exatamente. Nós temos um ambiente pesado. Porque daí se um manda a favor do futebol, o outro briga a mandar conta, é só por mandar conta. E aí a gente não segue uma linha. O governador do Rio de Janeiro hoje é um dos inimigos de linha de frente do presidente Bolsonaro. Ele e o governador de São Paulo, os dois principais estados, que significam armas contra, lá na frente, na sucessão, né? E outra, não se deveria nem pensar nisso, nem de um lado nem de outro. Né? Um exemplo. O Rio Grande do Sul é o estado que melhor está lidando com a pandemia, os melhores números
em termos de Mas não é uma ilha, né? Ok, mas tem um porém. São Paulo está fechando as ruas. É. Como é que a gente vai ter Campeonato Brasileiro, por exemplo, num prazo de 2 meses, se nós estamos falando num prazo de, no mínimo, 1 mês para uma preparação de um time de futebol? O que nós estamos apostando é no milagre da diminuição. Né? Na época de Jesus Cristo era a multiplicação. Agora nós estamos no milagre da diminuição. Ó, um dia vai fechar com 200, no outro dia vai fechar com 150, no outro dia vai fechar com 80, no outro dia... que aconteceu em vários países, mas demorou para acontecer. Mas eu não posso acreditar... Demorou para acontecer no primeiro mundo. É que por uma questão de momento do que a gente está vivendo e principalmente focando nas pessoas e nas vidas, que o Rio Grande do Sul, por ter baixos índices, vai conseguir conduzir um campeonato gaúcho e o campeonato paulista não vai se desenvolver, nem o carioca. Aí existe um desequilíbrio total na avaliação do coronavírus e aí a CBF não está intervindo da melhor maneira e aí vê que a gente não tem a devida unidade. Não vai ter esse desequilíbrio. Ou o futebol arranca para todos ou não arranca para nenhum. Foi o que aconteceu com o Esportivo há 2 semanas atrás, como tu mesmo levantou lá, estava estudando na Rádio Grenal. Como é que o Esportivo iria voltar se os outros clubes não iriam voltar e todos haviam decidido? E agora piorou a situação. Exatamente. Agora piorou. Sabe que ontem o infectologista falou aqui, doutor Eduardo Sprins, falou ontem aqui, e ele disse uma coisa, ou volta agora, para usar a tua palavra, que há um pouco de histerismo e histeria, ou volta agora, ou não volta mais o campeonato estadual. Porque se a curva ainda é ascendente, se ainda não adquirimos o pico, especialmente aqui, que se presumiu bastante pelo frio, que chegaria justamente nessa época, início de junho, então vai ficar pior para voltar ao campeonato, não vai ficar melhor. Tomara que aconteça o milagre de haver essa inversão, né, do que a gente está projetando. Aí sim se inaugurará a possibilidade de termos o campeonato. Eu entrevistei a Mariju há poucos dias, a propósito do que nós estamos falando com o Cassiano. Ele disse, olha, ainda estou correndo atrás do meu pé de meia, né? O jogador gosta de usar, né? 55% dos atletas ganham até R$1.000. 55, mais da metade. 33 ganham de 1.000 a 5.000. Aí já temos 88%. 5% ganham de 10 a 50 mil, digamos que seja um bom salário. Então, 5% ganham um bom salário. Depois, mais 4 de 5 a 10 mil, que é uma faixa também razoável, né? Então, tem 9% no razoável. Que ganham bem são 3%. De 50 a 100 mil, 1%. De 100 a 200 mil, 1%. E 1% de 200 a 500 mil. E deve ter 0,002, 003 que ganham mais de 500. Então, aqui no Rio Grande do Sul tem quantos desses? Tu que é um conhecedor de números. Tem uma meia dúzia. Everton, Jeromel, Paulo Guerreiro. O Kahneman ganhou 24 aumentos aí, mas acho que não ganha isso. Mais de 500. Acho que uns 3 ou 4. O Luan ganhava mais. O Luan tinha gatilhos. Mas, Rec, nessa linha, esses são a exceção da exceção. A classe trabalhadora do futebol é muito grande. Pega o interior do estado, pega a Série B, Série C, né? A segundona. Por isso que essa história de cortar salário indistintamente está errado. Tinha que partir dos jogadores, os que ganham mais. Mas nem que barganhassem para ter uma vantagem futura, mais 6 meses de contrato. E a gente escutou que teria renegociação com essa classe do percentual que tu acabaste de referir. Não tem renegociação. O clube tem que ter uma certa imposição, aí tem que ter uma certa coerência com o atual momento da economia e principalmente com a classe. É um desrespeito com a própria classe trabalhadora do futebol. E a frase do presidente, que foi infeliz, ele já até pediu desculpas, ela é muito abrangente. Qualquer um que se sinta mal, que peça demissão. Uma que, para pedir demissão, sabe o que significa, né? Tem que pagar 2.000 vezes mais o salário que ganha por mês. Inventa de pedir demissão. Vá que eles aceitem. Aí tu fica com o teu vínculo. Tá, mas tu tem que pagar 2.000 vezes e tem que arrumar uma afeição para ir. Então não é assim.
Né? Eu não me sinto à vontade, como você perguntou para o Cassiano se ele se sente à vontade. Eu sou obrigado a internar? Não. Está na lei que quem tem que dar a possibilidade de você fazer um bom trabalho é o teu patrão. Tem que te dar ambiente de trabalho, tem que te dar condições. As devidas condições. E aí, agora, não é culpa de ninguém, nem do presidente do Inter. E eu até atribuí, conversando com o doutor Sigmo no domingo, o Sigmo até concordou um pouco comigo, que é a tensão que vive o Marcelo Medeiros. A frase do João Patrício, que o Inter tem o maior endividamento da história, ela é muito abrangente. E o Marcelo Medeiros é filho do doutor Gilberto Medeiros, que foi para o Internacional numa época, uma pipinosa danada, para pagar títulos. Frase de Gilberto Medeiros. Vim para pagar títulos e não para ganhá-los. É que ela não é só abrangente, ela é contraditória. Eu vou dizer por quê agora. Saiu uma reportagem ontem, hoje, do PVC, no Globo.com, que o Inter é o terceiro maior orçamento, porque a queda do déficit do São Paulo e do Corinthians fez o Inter ser o terceiro maior orçamento em 2019 do país. Pagou mais. Então, quer dizer o quê? É um contraditório. Se tu tem um dos maiores orçamentos, se foi o maior orçamento da história, o clube está na pior situação, existe alguma coisa aí que está um pouco distante. O Inter sempre confiou no pós-mente. Quando a coisa deu um sorriso para melhorar, o Inter investiu o que não podia para tentar ganhar títulos. Esse ano que a coisa estava andando bem, o Inter deu azar. O Inter deu azar. E aí tem que se ponderar também isso, porque a pandemia surgiu na hora que o Inter estava se organizando tecnicamente, e até os meninos em sendo campeão da Copa São Paulo, e aí o Internacional tendo parado de dizer que a safra era ruim, porque o problema era o Inter não acreditar no Inter. Porque o que a gente ouvia no ano passado? A safra é muito ruim, não dá para botar esses meninos a jogar. Né? E dali a pouco brotaram meninos. Tá bem, alguém fez uma boa seleção, alguém teve competência para isso. Mas aí veio a pandemia e aí veio a realidade. Porque aí é o seguinte, todos esses meninos bons com contrato médio, longo, tem que ganhar bem, tem que remunerar, eles não estavam prontos para ser vendidos, nenhum foi vendido. O Inter tinha estabelecido que ia vender não sei quanto de jogadores, 60, 70 milhões, 80 milhões, e não vendeu nada. Por causa... Realmente no Grenal, que dali teve a parada da pandemia, o Grenal estava sendo a afirmação do Inter. Exatamente. A afirmação para o ano, para a Libertadores. Já o Grêmio, a gente não discute tanto o Grêmio, porque o Grêmio estava em uma situação boa. Uma situação mais estável. O Grêmio não devia para banco. E tu consegue fazer uma análise do Grêmio dos últimos anos. O Inter vem buscando uma afirmação, buscando retomar o seu lugar de acordo com o seu tamanho e, principalmente, de acordo com o seu orçamento. Mas, num quesito, o Inter não está na contramão da história. Mesmo com a pandemia, se discute política. Já voltamos. Muito bem. Qual vai ser o presidente da federação mais macho do Brasil? O cara tem que ser muito macho para botar a bola a rolar. Quem está tentando... Mas é que depende também do governador e do prefeito. Não, mas vamos lá, sem avaliar. Isso aí a gente já comentou que se o futebol não for unânime, como é que vai ter Campeonato Paulista, não vai ter o Gaúcho? Vai ter o Gaúcho, não vai ter o Paulista. Mas aí tem o contraditório. O índice no Rio Grande do Sul é baixíssimo, né, perto dos outros estados. Mas São Paulo está fechando rua e Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, aos poucos está liberando o seu comércio, enfim. É que existiu hoje, eu estava vendo a reportagem, a apresentação do Luciano Oxman, tentando, né, de uma certa forma, não convencer, mas colocar ferramentas à disposição. Eu rezo todos os dias para o Zélio Oxman não ficar, para o Luciano Oxman não ficar doente. Tu colocaste uma questão interessante. É meu amigo, eu acho que é muita carga. Eu acho que ninguém gostaria de estar na pele do próprio presidente da República, dos governadores, isso aí é terrível, do prefeito, dos presidentes de federação, de agremiações com grande representação. O momento é difícil. O momento é de gerir a saúde das pessoas, de gerir os profissionais e suas ansiedades, né? Respectivas remunerações. Então, o momento é muito difícil, Rec. Nós não temos uma unidade para o coronavírus. Então, cada um age e tá ruim de uma forma. Pode ser da nossa área, sabe por quê? Ontem nós colocamos aqui
o deputado, secretário dos Transportes, Juvir Costela. Alguns interpretam, pois é, mas aí, Grêmio Internacional já tão mal, vocês querem que... Não é nós queremos. A realidade bate à sua porta. Todo pai de família pega todas as contas todos os dias. Isso aqui eu posso cortar. Isso aqui eu posso cortar. Isso, eu não estou nem falando em coisas supérfluas ou coisas que dê para cortar. Cortar coisas que o cara precisa para o dia a dia. Trocar carne por ovo. Trocar o arroz de primeira por o de segunda. Carne de primeira por carne de segunda. Aquela massa que eu gosto de fazer, eu vou comprar uma mais baratinha. O atum é o mais barato. A sardinha é o mais barato. Estou chutando tudo aqui. Não tem? Então, não é o futebol que vai ser diferente. Por isso, essa comissão, que é a Comissão Mista de Defesa do Consumidor, ela existe justamente para essas coisas, para intermediar essas situações. E ontem nós deixamos um telefone aqui para que o torcedor enviasse sugestões. Porque o torcedor também está preocupado com o Clube do Coração. Ele não quer se desassociar. Ele não quer que o clube perca sócios. Ele também está preocupado com esse debate, né? Alguns sugeriram sortear camisas usando o patrocinador, Adidas e a Umbro, sortear automóveis, quem sabe dando placas quando voltar ao futebol. Tem tanta gente entulhada de automóvel que não vai vender mesmo. Pega 2, 3, faz uma permuta. O marketing tem que agir. Hoje o Grêmio anunciou um plano de marketing que não tem substância. Quer dizer, o cara quer gastar menos, ele quer vantagens depois, né? Ah, lá na frente tá, isso que vai ficar legal. Agora, o pacote de benefícios é muito vago, né? Eu hoje recebi aqui até... Eu até não acompanhei, descontos, o que contempla desconto, aí? Sócios torcedores possuem... Tem tour, tem desconto na compra de ingressos, acesso a treino. O cara quer comer agora. Ele quer saber se ele vai continuar contribuindo com o clube, né? Ou se não. Bom, eu vou continuar por quê? Eu vou ganhar um automóvel no sorteio, eu vou ganhar 40% de desconto agora, eu vou ganhar 60% de desconto agora, e depois vou pagando de 1 em 1%. Eu vou, sei lá... Ou uma carência lá na frente. Uma carência, né? Lá na frente. Por Ou exemplo... agora a carência, que agora tem sujeito que está recebendo 1/3, 1/4. Então, é para esses aí. Menos... Para quem tem dinheiro, não tem problema, não precisa nem... Ao menos dar uma alternativa, né, para o torcedor e para o consumidor, porque ele é o público direto associado. Hoje é um dos maiores faturamentos, tanto de Grêmio quanto do Inter. Representa 30%. Uma vantagem, desculpe te atropelei, Felipe. Olha aqui, ó, direito à realização de um upgrade gratuito para assento em cadeira superior, mediante check-in. Tá bem. Ele faz o check-in, se tiver lugar em cima, ele fica num lugar mais... Tá, tudo certo. Direito a ter o nome gravado em painéis metálicos de reconhecimento a serem instalados na arena. Ok, vai ficar ali com o nome marcado para todo o tempo. Mexe com o ego. Até aqui. Direito ao acesso para assistir a um treino da equipe de futebol na arena em 2021. Isso aqui é ridículo, com todo respeito, né? O torcedor deveria poder assistir sempre. Agora resolveram fechar para tudo. Direito a um tour especial na arena. Legal. Curiosidade, tudo bem. Na Europa cobram para visitar museu, para visitar as dependências dos clubes. Ok, legal. Emissão de certificado digital de reconhecimento ao apoio nesse período. Tá. Por isso é que ainda essa comissão mista de defesa do consumidor vai continuar agindo, porque ela quer desconto real. Não, mas aí tem uma questão... Mas tem que baixar um pouco o valor. O que é o grande anseio hoje da população, da sociedade? Comer e o custo. Nós estamos falando de valores, de dinheiro. Então, um desconto, uma carência nesse período de 2 meses para que tu tenha esse associado contigo até o final do ano, para os próximos anos, porque nesse momento tu pega aquelas classificações ali, associativas ali dos valores de 10 a 50 reais, que são as mais populosas da Coco, o cara paga muito mais pelo simbolismo do que pelo aquilo que ele tem de prestação de serviço pelo próprio clube. Então, é uma questão de uma carência daqui a pouco, um plano de carência para 2 meses, para que o associado não fuja dessa carteira aí nos próximos tempos. Agora tem aqui, ó, sócios torcedores Ouro e Diamante. Onda prioritária de aquisição de ingressos à frente da onda preferencial dos demais
sócios torcedores. Até é difícil de entender esse texto aqui. Onda prioritária de aquisição de ingressos à frente de onda preferencial dos demais sócios torcedores. Tá. Desconto adicional de 10% para aquisição de ingressos em todos os setores. Quer dizer, ele tinha um desconto, sendo sócio ouro e diamante, e ganhou mais 10%. Isso é um desconto real, né? Agora, tem que ver qual é o prazo. Isso aqui vai até quando, né? Outra, emissão de certificado digital de reconhecimento depois no período, isso eu já falei aqui. O Serginho Schiller está aí, ele já foi funcionário do Grêmio há muitos anos, ele sabe que clube de futebol, todo o dinheiro é pouco, por isso que eu disse que tem que ter todo cuidado para não achar que a gente está atingindo a instituição. E Grêmio Internacional cobram muito da gente também. O Serginho era uma bala que ficava dizendo, tu falou aquele negócio, porque não sei o quê, e tudo mais. A mostra, Serginho, ele está rindo, ó, quer ver? Eu vou introduzir o Serginho depois do intervalo, mas mostra ele rindo aí. Não, introduzir no sentido de chamar, entendeu? Não deu para mostrar? Então mostramos na volta, ele está rindo aí. Aí, ó, tá ali. Vai rindo. Nós introduzir no bom sentido. Sabe? Tá bom, Magrão. Eu sei que tu é um cara... Já voltamos. Estamos de volta. Serginho Schiller está animado. Você está com a coisa, o cara está com a grana, viu, Felipe Assunção? O cara fica animado. Então, olha, sorriso não para. É isso aí, cara. Estamos tranquilos por enquanto, né, Magrão? Estamos em casa, trabalhando, indo para a TV todo dia, voltando para trabalhar, né? Mas boa noite ao Felipe, boa noite a ti, né? Tu tá indo de máscara, bonitinho, leva álcool gel. Sim. Tem álcool gel no carro também? Tudo, direto. Na TV a gente tem máscara lá, todo mundo bem protegido. Entra em casa e se pela também? Eu chego em casa e me pelo. Na hora. Banho direto. Na direto. porta, tudo. E direto pro banho. E a roupa na máquina de lavar. E se não for, já leva um tabef no ouvido que... Tem que ser, né, Magrão? A gente tem que se cuidar, né? Vai, seu porco. Não tá dando pra brincar, não. Não tá dando pra brincar, não. A gente brinca, mas a gente fala sério. Você estava falando aqui até fora do ar aí que tem artifícios legais que Grêmio Internacional podem se utilizar para tentar sair um pouco desse sufoco, né? Porque agora esses 2 meses iniciais são meses de adaptação. O primeiro mês ainda se aceita, o segundo já... Eu critiquei os jogadores de Grêmio Internacional que empurraram para os clubes pagar lá na frente e só o direito de imagem. E outra, eu acho que também não pode ser indistintamente. Quem ganha até 5, 10 mil, né? Deixa assim. Existe assim, ó, o governo baixou as medidas provisórias, aí, são 2 medidas provisórias, se eu não me engano, que previa, inclusive, a suspensão dos contratos, né? Então, sabe, salário de jogador, ninguém está questionando se merece ou não merece, né? O quanto é, o quanto não é, a gente sabe dos compromissos que cada um assume. Estão falando de sobrevivência. Conforme o que ganha também, né? Mas eu acho que poderia ser congelado, porque esse congelamento, se eu não me engano, ele prorroga os contratos também, né? Já faria isso. Então, seria a suspensão dos contratos, né? Suspende por 2 ou 3 meses, que era o período que podia fazer isso. Isso daria uma sustentabilidade para os clubes, inclusive para pagar os salários de funcionários, né? Que daqui a pouco não são tão bem remunerados, e a gente sabe que tem muita gente que recebe um salário baixo, né? Trabalhando em clubes, e muitas vezes atrasa também esses salários, né? Então, acho que essa medida, acho que os clubes poderiam ter adotado. Os grandes clubes, né, Rec? Porque daqui a pouco os clubes do interior poderiam ter um suporte, um apoio também da CBF, da federação, enfim. A gente sabe como é que a coisa funciona, né? Agora, a gente vê nos outros países todo mundo com o mesmo propósito. Aqui não. Aqui sempre há uma divisão de propósitos. Eu quero manter o meu dinheiro no caixa, eu quero manter a minha estabilidade política, eu quero manter a minha estabilidade econômica. Eu tenho receio porque esses aqui são artistas. Eu até respeito bastante os sindicatos dos jogadores, têm que reagir a algumas coisas absurdas que querem enfiar, aproveitando o momento da pandemia. Agora, também na hora de... Vamos... Né? Mas é porque seria prorrogado, né, Rec? Na realidade, isso é o que aconteceria. Seria 2 meses que não vai se receber, né? Tudo bem, mas os contratos seriam prorrogados. Ô, Serginho, o que tu está colocando é muito interessante. Felipe Assunção. E nós estamos falando de uma fatia privilegiada da sociedade brasileira, que é o jogador da Série A, vamos dizer assim, vamos denominar assim. Eu acho que nós podemos colocar a Série B também, Felipe. Mas vou jogar na Série A porque tem uma justificativa, acho que a tua colocação. E os clubes, se tivessem uma unidade, atuariam em pró
sim do seu caixa e, principalmente, todos os clubes no Brasil não são SA, são de origem societária, associativista, sem fins lucrativos. E nessa hora deveria se valorizar isso, a origem dos clubes de futebol no país. E principalmente da Série B, da Série A, me desculpa, corrigindo, da Série A, pelos altos orçamentos e altos salários, que aqui mesmo o REC acabou de denominar, que nós estamos falando sobre 0,3, sobre 0,6 de representação. É isso aí. Então, assim, ó, é uma questão cultural e de organização. Infelizmente, o nosso país e a cultura do futebol continua ainda, né, esfacelada e dividida. E os jogadores não são unidos. Essa história que começou lá com aquele grupo lá liderado pelo Paulo André, né, do Bom Senso Futebol Clube, que morreu na casca, porque ninguém quer tirar dinheiro do bolso, eles querem fazer tese. Você é que nem jornalista, né, Rec? Jornalista, o cara virou as costas, é igual o presidente Fábio Koff fazia com alguns, esse é ratão. É verdade, é verdade. Bom, e o Grêmio em si? Hoje nós fizemos uma enquete na Rádio Grenal para falar um pouquinho de futebol, de quem você abriria a mão. E até deu um resultado surpreendente, mas eu entendi. Porque depois daquela explanação inicial, parece que tu meio induz o voto do cara ou faz o cara raciocinar. Se o Grêmio vender um bem, o Grêmio já fica equilibrado. É das raras exceções do futebol brasileiro. Vende o Everton bem, está equilibrado. Agora, se vender o PP mais ou menos, daqui a pouco já tem que vender mais um. E aí a pergunta era, se tivesse que abrir mão de um, abriria de Everton, Jean-Pierre, Matheus Henrique ou PP? Uma perguntinha light, assim. Tranquila de responder, eu abriria a mão do Everton. Pois é, foi o que deu na enquete. Vou te dizer por quê, porque eu acho que o Everton, muito longe de estar numa fase de declínio ou alguma coisa, mas a gente pode ver, corre o risco de ver acontecer com o Everton o que aconteceu com o Luan. Perdeu o tesão. Não é nem perder o tesão, daqui a pouco perde mercado mesmo, né? O jogador começa a ficar um pouco mais velho e infelizmente, né, ou felizmente também, o futebol a gente precisa de ter recursos até para tu poder ter novos talentos, para surgir o Jean-Pierre, para surgir o PP, para surgir o Matheus Henrique, né, para tu poder ter investimento, para poder ter esses jogadores. Então, tu necessita poder fazer. Mas, Serginho, isso é uma política de futebol ou realmente não teve as devidas propostas? Porque realmente a manutenção do Luan, acho que foi muito mais uma política de futebol de manter o jogador, a valorização. Ele que não quis ir embora? Não sei, eu estou aqui colocando que tu tem mais conhecimento da Ele causa. ia pro Spartak Moscou e não quis. Porque, que nem tu mesmo disse, o futebol é negócio, né? O Inter passou isso nos anos 2000 como um clube formador e por ser um clube formador naquela década conseguiu fazer caixa e fazer time e times campeões. E o Grêmio vem mantendo esses jogadores e aí entra esse dilema. Se mantiver, o jogador daqui a pouquinho perde o espaço no cenário do futebol para venda, também se acomoda com o ambiente interno, não se motiva mais. Vou passar a bola para o Serginho, mas só para ponderar uma coisa. O Grêmio, com essa política de vender, mas não vender a qualquer preço, e a frase do presidente é que ele vai ter que mudar um pouquinho. O jogador tem que se pagar antes de ir embora. Se der, né, presidente? Porque com essa pandemia agora vai ter que botar umas vírgulas aí, né? Porque agora o cara vai se pagar, tá, mas não sei quanto dinheiro vai entrar pra gente aí. Daqui a pouco a nossa melhor matéria-prima não vai ser nem a bola rolando, vai ser o próprio produto, que é o jogador, né? Se ele for vendido, daqui a pouco o Grêmio tem o caso do próprio TT. É isso aí. Outro menino que foi e pode vir até daqui a um tempo a continuar dando recursos pro Grêmio. O procurador parece que é o mesmo, se eu não me engano, é o mesmo procurador do Ferreirinha? É o Pablo. Ou não? Pablo. Então, assim, o Luan... Eu gosta acho de dinheiro também. O Luan, que todo mundo gosta, né, Rec? Eu gosto. O Luan, eu acho que assim, não foi uma questão de política. O Grêmio tentou, como tu disseste, tentou fazer a venda dele para o futebol russo. Ele não quis ir, né? E eu acho que aí ele ainda rendeu ainda para o Grêmio. Foi a melhor coisa para o Grêmio. Sem sombra de dúvida, né? Agora, assim, chega um momento em que o jogador ele tem que ser vendido, né? E o Everton, eu tenho receio de que... se não, e agora eu já não sei como é que vai ficar o mercado com essa questão da pandemia também, né? Vai cair pela metade.
como é que ele vai voltar. Vai cair tudo também, né, Rec? Na realidade. Vai cair também o contrato agora, quando tiver que renovar os contratos dos jogadores, essa coisa também já não vai mais ser como estava sendo, né? Talvez, acho que essa pandemia possa ter chegado num momento aí para... Vamos calmar, gente. Vamos todo mundo devagarinho. Vamos começar de novo, né? Tá bom, Serginho. Sempre é um privilégio poder tê-lo aqui. Volte outras vezes aí, vamos manter contato mais frequente. Você é um cara que fez vida no futebol, fez vida no jornalismo, sempre correu tudo em paralelo aí. Tem pai que é artista, o filho é artista. Então, o pai do Serginho Schiller, para quem não conhece, da nova geração, foi um dos maiores locutores comerciais da história do rádio brasileiro. Né? Então, é verdade, é verdade. Tem um vozeirão até hoje, né? Até hoje, está lá no Rio de Janeiro, lá em Niterói, aproveitando um pouco, descansando um pouco, e agora em casa, confinado. Roncando grosso. Aliás, tem um aspecto aí, só para encerrar, né? Esses técnicos tudo tem mais de 60, tem 10% de técnico que tem menos de 60. O resto é verdade, tudo grupo de risco, né? Vão treinar por televisão. Vai ter que ser. Imagina o cara gritando na frente da televisão, vai por aqui, filho da mãe. Não. O Renato já está no grupo de risco, né? Não, é verdade. O Renato, pelo que se divulgou, foi alerta dos médicos. Olha, se tu não vai fazer nada lá em Porto Alegre, está aqui já estabelecido, não vai. É claro, acho que não. É verdade que não tinha... O Renato, até porque não vai ter trabalho com bola, né, no começo, né? O Cudê está aí, mas é que se imaginava que pudesse voltar em maio. Como o Cudê veio antes, o Renato deu uma esperada, já clareou a situação. Hoje já tem até depoimento do governador, amanhã tem reunião dos clubes. O próprio presidente da federação e o governador disseram que maio não, então... Né? É muito arriscado, Rec, não tem como. É um risco muito, muito grande. Aquele Grenal da Libertadores já foi um risco ter saído aquele jogo. Mas, enfim. Valeu, grande abraço. Grande abraço. Tchau. Abraço para vocês aí. Tchau. Para a gente não fugir à regra, nós vamos fazer lá um pouco desse coronavírus também. Daqui a pouco o Maurício Freitas, que está de plantão, é o plantão do corona, o Maurício. E como ele não bebe... Mas os gatos... Não tem como... E os gatos no fundo ali. Os gatos. E abraça aqueles gatos e beija. Eu vou te dizer, Vai entrar aí ou não vai entrar? Vai, daqui a pouco vai entrar. Daqui a pouco vai. Ele tem 4 gatos, sabia? Eu vi no ao vivo ali. Agora, Rec, voltando. Não é momento, não tem uma... Tu fez a cogitação, essa aí da rádio, mas não tem a mínima chance de se ter um negócio de venda nesse momento, né? O atleta só é vendido, o produto só é comercializado se ele está na atividade, se ele está na vitrine, se ele é avaliado, enfim. O jogador de futebol, nesse momento, não tem o mínimo de avaliação. Eu estou acompanhando aqui, tá, todo o desenrolar da entrada do Maurício no ar. Então demora um pouquinho mais, que ele tem que ajeitar os gatos, entendeu? Então, é gato para tudo que é lado, é gato pulando a janela, é gato no corredor, é gato embaixo da televisão. É um gatedo, né? Aí, ó, tá rindo. Não tô vendo nenhum gato aqui hoje, viu, Rec? Como? Tu tirou os gatos tudo? Não, estão tudo lá com a Fernanda, estão lá no... Prendeu os gatos? Estão tudo com ela. Prendeu os gatos? Tem que dar exemplo, né? Eles tem que estão dar soltos, exemplo, Rec. tem que dar exemplo, né? Exatamente, daqui a pouco eu podia fazer que nem o pessoal está fazendo agora aí nos jornais em nível nacional e usar máscara também, né, Rec? Iria ficar melhor. Entendeu? Bom, mas aí tu vai ter que... Olha. Não, tu vai ter que apresentar também de máscara. Não pode se cumprimentar em público, também não pode ficar dando mimo no gato ao vivo, né? Já voltamos. 8h16, estamos no nosso Cadeira Cativa, já sabendo que não teremos futebol em maio. Imagino que em lugar algum, quem sabe o Paraná fosse agora o estado onde mais estivesse próximo do reinício do campeonato estadual. Mas lá tem o Petralha, né? Aí depende do que o homem vai achar. Felipe, o que você espera do Inter quando voltar? Por exemplo, Rodrigo Dourado ganha, chutando, 250 mil por mês. Logo aí vai poder assinar um pré-contrato. O que você faria? Eu acho que o Rodrigo Dourado vai renovar. Ele tem uma gratidão, tem uma representação com o clube. É um jogador no qual nós falamos aqui, perdeu o tempo da sua negociação lá em 2015, jogador que despontou bem, e um jogador que nesse time do Inter hoje se encaixa, estando na plena condição física, é um jogador titular. Pô, o Inter terminou muito bem em ascensão ali naquele Grenal e a expectativa era muita
de nós todos os torcedores, principalmente pelo trabalho do Cudê, pela imposição dele como liderança. Agora estamos na loteria, né? Estamos pensando mais o que vai acontecer com o futebol e o Inter está dentro desse pacote. Já voltamos. Ah, não, já voltamos, não. O Maurício tá na mão aí? Tá na mão, então né? É isso aí. Eu estava pensando em outra coisa aí. É muito comercial, não, Maurício, mas não é. muito merchandising. Eu não aprendi a contar até 3, eu tenho que chamar 3 o intervalo. É sempre um drama aqui, mas eu chamei 2, eu chamei 3, não chamei. Eu tenho que ler uma aqui, o Maurício, me permite aí. É um filho da mãe. Claro. Olha aqui, ó, tem um... Traíra. Ai, traíra, cara. Não, já que... Tem um telespectador aqui que eu tô... César Carvalho, que diz assim, Rec, tu gosta de dar uma bola nas costas. Qual é a melhor lagoa? A Lagoa Cortada ou a Lagoa Vermelha? Pois é. Empate técnico. Olha, em termos de moldagem, não tem nada parecido com a Lagoa Cortada. Mas em termos de coração, Lagoa Vermelha. Saiu bem. Fugiu bem da bola nas costas. Mas que fugir não, respondi. Por que eu vou tirar uma lagoa da minha vida se eu posso ter 2 lagoas? Isso aí é igual o cara que tem 2 CEPs, 2 fogões, 2 contas de luz, que não é nosso caso, né, Felipe? Tem coisas que não dá para ter 2, hein, Rec? Não, é isso aí. Vai, firme. Vamos lá. Deixa eu colaborar com o Felipe Assunção. Ele comentou uma matéria mais cedo sobre as receitas do Inter. O Inter faturou 441 milhões ano passado e foi a quarta melhor receita. Ficou à frente do Grêmio, que faturou 440, do Corinthians, faturou 425, do Santos, que faturou 399 e do São Paulo, 398. E aí, nesse levantamento, o Amir Somoge destaca o seguinte: a importância que ganharam as premiações, superando, inclusive, os patrocínios dos clubes. E por isso que o Inter foi bem, porque teve a premiação de vice-campeão da Copa do Brasil. Na verdade, o Inter foi a terceira, e se tirarmos a receita de venda de jogadores, é que o Inter fica em quarto. Mas acima do Inter, somando todas as receitas, como é o correto, estão o Flamengo, que faturou 950 milhões de reais, e o Palmeiras com 641 milhões. A dupla Grenal é quase que empate técnico, né, Rec? Se esperava até que o Grêmio tivesse faturado mais, né? Mas não foi um ano de muita venda do Grêmio, né? E o Inter vendeu um monte de pedaços de jogador, né? Mas fez uma venda do Nico Lopes muito boa. Salvou a venda. Maurício, é uma agenda positiva, mas não condiz com o discurso. Segundo o vice-presidente eleito, é o pior momento da história financeira do clube. E aí se destaca o seguinte, né, Felipe? O Inter tem 330 milhões da sua dívida que é relacionada ao estádio. Mas se a gente vai pegar o número positivo, tem que pegar o negativo. O Inter também tem a segunda maior dívida entre os clubes. Repito, inclui nessa segunda maior dívida esses 330 milhões que quem paga é Abril, mas no balanço sai como do Inter, né? E aí é o seguinte, né? Se fala em 800 milhões, e aí, quando parece que a gente critica ou faz a crítica pela crítica, eu sempre fiz essa ressalva. O Inter, quem sabe, tem o maior patrimônio entre os clubes brasileiros. O Inter acumulou patrimônio, só que tem que cuidar para não consumir esse patrimônio, né? Tem que cuidar, tem que tornar esse patrimônio rentável. O Beira-Rio rentável, o Centro de Treinamento de Guaíba rentável, não oneroso. O Gigantinho rentável. E é isso que o Inter vai ter que fazer, mesmo em meio à crise, transformar limão em limonada, botar um bom administrador para que a coisa não degringole. E em termos de coronavírus, o que já se pronunciaram as autoridades aí? Vamos lá, Rec. Em 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, 600 novas mortes confirmadas, eram 7.321, chegamos a 7.921 mortes. É aquele pepino que você alertava aí da terça-feira. Sempre a terça-feira é o pior dia, porque o acumulado do final de semana não aparece na segunda, aparece na terça. Porque os números são fechados muito cedo. E ainda tem o seguinte, né, Rec? Nessa última semana nós tivemos feriado na sexta, né? Que atrapalha mais ainda. 600 é uma paulada na cabeça de quem achou que ia flexibilizar ainda mais a situação. Né? É uma paulada isso aí. Tomara que amanhã caia para 100. Aí... Tá? Mas assim, se nós pegarmos as informações das últimas semanas, terça, quarta e quinta acontece essa progressão. Um fato é interessante que a gente pode destacar. Nesta vez,
o levantamento foi divulgado às 19 horas e não com o fechamento às 14 horas. Com mais então, testes. E se teve também um período maior, porque normalmente se fechava às 2 da tarde o recorte. Agora se fechou às 19 horas. Então, se teve um pouco mais do que 24 horas nesse levantamento. E outra coisa, né? As autoridades mesmo, ontem disse aqui o doutor Eduardo, que agora que está se conhecendo o bicho, né? O vírus esse. Então, agora é que está se depreendendo mais adequadamente se foi do corona, se não foi do corona, se foi pela idade, se foi pelo acúmulo de problemas. Então, agora também se pode colocar na conta do coronavírus. Antes era insuficiência respiratória, era H1N1, era não sei o quê. Agora já está se dividindo melhor isso aí. E ainda tem o seguinte, né, que agora o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, que é ainda da equipe do Mandetta, o Wanderson de Oliveira, disse que o pico vai variar de um estado para o outro e que nós teremos números alarmantes entre agora, o mês de maio, até o final de julho. Então a gente tem que estar bem preparado por isso e certamente também passou por isso a conversa do governador Eduardo Leite hoje com o presidente Luciano Oxman. Hoje, no Rio Grande do Sul, foram 4 novos óbitos, temos 83 óbitos confirmados por conta do coronavírus, 2.019 casos confirmados. Me chama a atenção o seguinte, Rec, em Porto Alegre foram 3 novos casos. Em Bento Gonçalves, que há cerca de 2 semanas e meia, nós tivemos inclusive a liberação do esportivo para treinar, foram 28 novos casos. É um dos municípios que mais teve casos no Rio Grande do Sul, e tem dado essa coincidência. Onde se libera 2, 3 semanas depois, começam a surgir mais casos, Rec. Muito bom. Um abraço, Maurício. Abraço, até amanhã. Cuida dos gatos aí. Melhores dias virão, né, Felipe Assunção? Até rima. Melhores dias virão, Felipe Assunção. Vamos torcer, né, Rec? Mudar esse quadro aí que a gente não consegue sair um pouco do lugar, né? Por dias melhores. E que volte o nosso futebol. Faltarão insumos, você que é do ramo? Não faltarão. Não faltarão. A gente depende muito, o país depende muito dos caminhoneiros. Enquanto os caminhoneiros estiverem atuando, o Brasil anda. Até amanhã.